Olá, então, da último vídeo, teve um probleminha ali que eu dei uma panguada na nossa linguagem DAX. E eu vou resolver ela agora aqui. Eu estava errando o campo que eu estava pedindo para ele fazer um cálculo matemático. Eu estava tentando calcular texto. Isso daí é completamente ilógico. Então, o que eu estava tentando fazer? Dentro aqui, ó, dos nossos funcionários, eu estava tentando montar uma estrutura da seguinte forma. Aqui do salário líquido, aqui eu deveria pedir, ó. Então é nova medida. Aqui ele vai falar, ó, eu queria a média dos salários altos, né? Média dos salários altos. E com isso eu precisava usar o calculate, e daí dentro do calculate average, daí de quem? Dos funcionários. Salário líquido, certo? Eu fecho aqui, fecho de novo. E dou uma vírgula aqui, daí eu falo que é dos funcionários de novo. Só que dessa vez vai ser aqui, ó, do nosso tipo de salário, que é daqui, ó. O nosso tipo de salário vai ser igual, fecha a chavinha aqui, vai ser igual a salário alto. Esse é um texto, está entre chaves, e daí a gente fecha aqui o nosso, essa coisinha aqui, nosso parênteses, certo? E esse calculate ele fica aqui. Se não estiver errado, está certo. Então, vamos lá. Ó, a sintaxe está incorreta. O que será que está incorreto? Vamos clicar nele aqui. Vamos tirar esse cara daqui. Aí, agora vai dar certo. Não é compatível com o contexto, então vamos tirar. Erro de sintaxe. É isso aqui, ó. Média calculate average. Daí o salário do funcionário é o salário líquido que ele vai calcular, que no caso é este cara aqui, ó. E daí, beleza, eu fecho a média que ele vai tirar daqui. Daí, da onde? Qual que é o critério? O critério de filtragem é essa daqui, ó. Funcionário tipo salário, que foi o que eu fiz ali, né? Funcionário do tipo salário. E daí salário alto. E daí ele fecha aqui. Eu queria saber o que eu fiz de diferente aqui, que ele não tá deixando. Ó, se eu der um enter aqui vai dar certo, porque eu já tinha testado. Mas enfim, ó, ele criou a medida para mim aqui, certo? E se eu quiser colocar ele aqui no nosso cara aqui, ó, eu já consigo. Aqui já aparece a média do salário alto. Só que vamos tirar ela daqui e vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mais um cartão aqui, ó, cartão de linha múltipla. Vamos tirar aqui, clica aqui fora, cartão de linha múltipla, e vamos montar ele aqui. Primeiramente vamos passar ele para lá, né? Ferramentas da tabela de estatísticas, certo? Então foi para as estatísticas. Vamos colocar ela aqui agora. Média do salário alto. Média do salário alto. Daí a gente vai fazer a mesma coisa aqui para os outros caras.
Então, é lá no salário líquido, clica com direito, nova medida, que a gente vai alterar algumas coisinhas. Em vez de ser o salário, aqui ó, a mesma coisa até aqui, e aqui o tipo de salário vai ser o salário médio. E aqui vai ser o médio também. E idem para o baixo. Cria. Vamos criar o próximo aqui também, que é o baixo. Não. Aqui, salário líquido. Cria. Nova medida. Ele abre a DAX, a gente bota abaixo aqui, ó. Certo? Dá um Enter. Ó, beleza. Esses dois caras nós vamos mandar eles lá para tabela de estatísticas, que é a nossa segunda tabelinha que a gente criou. Senhorita, mesma coisa. Estatísticas. Se a gente perceber que nas nossas tabelas, ele já vai criando. Ele sabe que tipo isso daqui está vinculado porque são coisas que a gente está calculando, colunas aqui, para tirar esses dados aqui. Vamos puxar aqui então, a gente tem a média do salário alto, média do salário médio, vamos colocar aqui, e média do salário baixo. Certo? Em branco. Por que está em branco? Média do salário baixo. Eu acho que é porque ele está negativo, ó, daí não existe média. Vamos dar uma olhada aqui nos Power Query para nós ver o que está acontecendo. Vamos ver aqui no nosso salário alto, ver se ele está calculando certo isso também. Ó, vamos fazer um order by aqui por ordem decrescente salário médio. Então, o salário médio a gente tem 54, 51. Vamos ver se eu consigo. Ele não vai me deixar fazer isso. Mas vamos fazer uma conta simples aqui, de cabeças. Aqui vai dar 100, 120, né? 120 dividido por 4. 120 dividido por 4. 120 mil vai dar 30. Vamos ver se lá no nosso Power BI ele está voltando isso. O salário médio. 58. 120 dividido por... Será que eu fiz a conta certa? A média do salário é de 50 conto. Aqui tá certo. Só que se a gente for ver o salário... Ah, mas é que tem... Eu errei na lógica aqui, ó. Tá vendo? Tá todo mundo com salário alto. Vamos alterar essa condição aqui. Eu achei estranho, porque assim... Como que os caras de salário alto... Vamos ver aqui, condicional adicionado. Que é aqui, né? Coluna condicional. Vamos ver se é essa menina aqui. É isso. Ó, o salário líquido é maior que 50 mil. É maior que 10 mil e é menor. Agora sim. Agora ele vai fazer a conta certa. A única que ele estava calculando certo era o salário médio. Então se eu colocar agora aqui, ó, ordem decrescente, salário médio, salário baixo, salário alto. Vamos botar em ordem crescente. Isso daqui é só mais para questão de observação. Não vai mudar nada nos cálculos. E aqui ele já atualiza também lá quando eu botar fechar. Ó, a idade aqui eu também não tinha alterado. Vamos colocar aqui como alterar tipo, data. Não é data. Aqui eu tenho que fazer aquela alteração, né? Eu venho aqui em página Power Query. Daí eu venho aqui.
Tinha uma calculadorinha aqui, alterar, página e transformar. Aqui, ó, padrão. Daí dividir. Vou dividir por inserir etapa. Vou dividir por 365, que é a quantidade de dias do ano. Daí ele vai me dar a idade. E essa idade eu vou arredondar ela para baixo. Insiro. Vamos ver o que mais aqui tem, se eu esqueci de alguma coisa. Salário, data, dinheiro, cargo, idade, divisão. Aqui, ó. Então, aqui tem uma coisa sobrando aqui. Vamos remover isso daqui que não vai ser usado. Eu comi bola aqui, coloquei 2 vezes. Então, fechou. Vamos mandar para o Power BI para a gente observar as médias lá. Ó, tá carregando. Ó, já atualizou tudo, ó. Então, média do salário alto, média do salário médio e média do salário baixo. Agora sim. E vamos copiar aqui, ó. Vamos pegar o pincel de formatação e vamos clicar aqui para ficar igualzinho o de cima lá. Então agora a gente já tem um pouco de estatística no nosso negócio aqui, né? Resolvendo aquele problema anterior que ficou vago, né? Aquele erro que eu fiz no último vídeo ali. Então resolvendo essa errata, a média dos salários ele já está aqui, não tem por que essa coisa ficar aqui. E eu posso pegar aqui, ó, também. Vamos pegar, deixa eu ver, esse gráfico aqui, gráfico de colunas empilhadas. Gráfico de colunas empilhadas, é a mesma coisa. Vamos colocar os dois aqui só pra gente ver qual que é a diferença de um para outro. E aqui eu vou colocar o salário alto. Vamos ver aqui o salário líquido. E idem, a mesma coisa aqui. Só pra gente ver a diferença de um para o outro. Soma do salário líquido. Se eu colocar aqui, ó, eixo X, e daí eu coloco aqui, ó, o tipo de salário no eixo X, desse de baixo, daí ele coloca, ó, salário alto, salário médio e salário baixo. Só que ficou horrível isso daqui, né? Vamos aumentar ele aqui pra ver. Não ficou legal. Vamos pegar um só. Não vamos ser gananciosos. Por etapas. Vamos pegar esse cara aqui. E no eixo, o eixo Y, ele é a quantidade de grana. E se eu falar para ele ordenar pelo tipo de salário, ó, salário alto, salário médio e salário baixo. Se eu trocar aqui o gráfico, vamos pegar esse cara aqui. Aqui ele é diferente, eu acho que ele é mais sensível, digamos assim. Então aqui a gente já consegue ir vendo aqui, ó, no dashboard, que ele vai dando uma melhorada, cada vez mais, né? Quando você clica aqui, ó, pode ver que ele altera tudo, ó. Mas a média, que é uma medida fixa, à medida que você vai alterando lá teu arquivo original do Excel também, ele vai alterando aqui daí, né? E você consegue ver, por exemplo, a soma dos salários dos caras aqui que são do salário baixo. Você tem a média dos salários, maior salário e menor salário. E fecha certinho, a média salarial do salário baixo. Média do salário baixo. Ó, média do salário médio. Média dos salários. Média do salário médio está aqui. Certinho. Daí do maior salário. Média dos salários, 58 milhões, né? E deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer por enquanto. Então, resolvido isso, vamos dar uma olhada numa outra funcionalidade do Power BI aqui, que no caso é a tabela. Vamos clicar aqui, ele vai... Opa! Dá um Ctrl Z aqui. E vamos colocar uma tabela aqui no nosso dashboard.
na tabela você consegue montar uma tabela. Então vamos fazer um esquema aqui. Vamos colocar uma tabela de... Vamos pensar aqui nos funcionários. Por... Deixa eu pensar aqui. Por estado civil. Vamos colocar ele aqui. Casado, solteiro. E vamos colocar o salário líquido. Ver quem que ganha mais, se é o solteiro ou é o casado. Aqui você já vê que o casado ele ganha bem mais, né? Daí você pode colocar aqui, ó. E daí ele já te mostra aqui, ó. A maioria dos casados, eles têm salário alto, ó. E os solteiros, se você clicar nele aqui, ó, ele já aparece aqui a quantidade de solteiro que tem o salário baixo. E, ó, por exemplo, ele é muito interativo. Se você clica aqui, ele vai fazer a filtragem a partir daqui. Se você clica aqui, ele vai fazer a filtragem a partir daqui. Então, por exemplo, se eu clico no casado, ele vai fazer a análise dos casados para mim. Ele vai excluir os solteiros e vai fazer isso daqui, ó. E daí aqui eu posso colocar mais uma coisa. Vamos ver aqui o que tem nos funcionários de benefício. Cargo. Vamos botar cargo aqui também. Ó, então, administrador, gerente, eu quero saber dos programadores. Dos programadores ele vai mostrar, ó, a maioria dos programadores aqui, eles têm 8,98% ganham salário médio. Daí a soma dos salários dá 40 mil, a média dos salários dá isso. Ó, ninguém aqui tem salário alto dos programadores. E o maior salário é 20 mil. Essa, no caso, é a tabela, né? Por exemplo, ó, todos os... a gente quer saber... Ó, o programador casado. Vamos ver qual que é a média salarial dele. A média salarial é salário alto, ó. Programador. A média do casado programador é salário alto. O maior salário é 65 mil do programador. E a média salarial dos programadores casados é esse daqui, 1 milhão e pouquinho. É bem interessante isso. Vamos ver aqui o que mais que dá pra colocar aqui pra gente tirar umas coisas. Vamos colocar a idade. Aqui tem alguma coisa errada. A gente vai ter que transformar os dados lá de volta no nosso Power Query. Mas se ele está somando as idades, parece. Cadê a idade? Cadê a idade? Que estranho. Vamos voltar lá para o Power BI. Deixa eu ver. Idade. Soma de idade. Não, eu não quero soma de idade. Eu quero a idade. Tá. Ele está somando todo mundo. Porque não tem lógica colocar a idade aqui. Ele vai fazer soma mesmo. Porque ele não está pegando a pessoa individual. Por isso que ele está somando as idades. Não tem lógica colocar isso. Vamos ver aqui outra coisa. Tá, esse é a tabela. Vamos dar uma olhada na matriz. A matriz é parecida com a tabela, mas ela tem uma particularidade que você consegue, por exemplo, vamos colocar ela aqui, a senhorita vai ficar menorzinha. Aqui. Vamos aumentar essa menina aqui. Vou deixar ela por cima aqui só para a gente mostrar o funcionamento. A gente quer saber por cargo. Vamos colocar o cargo aqui. Eu quero saber também o salário líquido de cada cargo, que ele vai fazer uma soma, né? E eu quero também saber os caras que são casados e solteiros. Que daí, no caso, benefício, estado civil.
Então aqui a soma dos casados que são administradores, a soma dos casados que são gerentes, a soma dos casados que são programadores. E daí quando você clica nele aqui também, ó, você consegue, por exemplo, aqui na nossa tabela, se você ver que ele está mostrando ó, linhas, colunas e valores. Soma do salário líquido. Aqui está os valores, né? E, por exemplo, se eu quiser fazer diferente aqui, eu posso montar de uma forma diferente. Em vez de eu jogar aqui dentro, eu vou pegar e vou colocar aqui, eu quero saber por cargo, que vão ser as linhas, certo? E aqui eu ainda posso colocar aqui estado civil, na mesma linha. Que daí quando eu abro, ele vai me dar a opção se ele é casado ou solteiro. Para ambos. Entende? Então aqui você consegue fazer um outro tipo de análise. E daí eu posso colocar aqui ó, em valores. Em valores daí sim eu coloco salário líquido. Aí. E daí nas colunas eu posso colocar que mais? Tipo de salário. Vamos colocar nas colunas aqui. Ó, e daí aqui eu consigo fazer uma análise bem boa. Os administradores casados, que tem salário alto, que tem salário baixo e que tem salário médio. E o total, certo? Os solteiros. Ó, solteiro não tem nenhum que tem salário alto. Os programadores, não tem nenhum programador solteiro que tem salário alto. Então os solteiros aqui, eles precisam casar para eles ganhar mais, né? Se você pensar assim. E essa que é a diferença da matriz para a tabela. A matriz, ela é uma, digamos assim, ela é bem mais específica, né? Mais sensível aos dados. E é isso. Eu poderia dar mais uma esticada aqui, mas eu acho que vai ficar muito comprido o vídeo. E é isso. Pessoal, se vocês estiverem gostando, peço uma colaboração aí e até a próxima.